Olá, queridos companheiros. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para uma reflexão sobre os ensinamentos do nosso querido irmão Jesus. Hoje quem vai estar conosco é a nossa irmã Consolação Moanes, trabalhadora lá do Centro Espírita Joana de Ângeles. E a Consolação traz para a gente: por que me procuras? Então, daqui a pouco eu chamo a Consolação, que sempre está aí aceitando com muito carinho o nosso convite, se dispondo a estar conosco, fazendo esse momento tão importante para todos nós. Então, vamos fazer uma leitura, que hoje vai ser do livro Fonte Viva, o capítulo 139, na obra da salvação. E fazendo uma correção, né, que me chamaram ali a atenção, a Consolação é do Garcia, Grupo de Estudos Espíritas Garcia. Peço desculpas a vocês e a Consolação, porque eu já falei com ela que toda vez que eu a vejo, eu acho que ela é do Joana de Ângeles. Não sei por quê, mas eu tenho que tirar essa impressão. Então, me desculpem, tá? Eu peço a nossa irmã mais uma vez, né, nossas desculpas. E vamos à nossa mensagem, capítulo 139 do livro Fonte Viva, na obra da salvação. Porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Quem nos falou isso foi Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9. Por que não somos compreendidos? Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razões a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno de nossos passos? E a cada pergunta feita de nós para nós mesmos, segue-se comumente o desespero e a inconformação, reclamando sobre os raios mortíferos da cólera, as vantagens de que nos sentimos credores. Declaramo-nos decepcionados com a nossa família, desamparados por nossos amigos, incompreendidos pelos companheiros e até mesmo perseguidos por nossos irmãos. A intemperança mental carreia para nosso íntimo os espinhos do desencanto e os desequilíbrios orgânicos inabordáveis, transformando-nos a existência num rosário de queixas preguiçosas e enfermiças. Isso, porém, acontece porque não fomos designados pelo Senhor para o despenhadeiro escuro da ira, e sim para a obra da salvação. Ninguém restaura um serviço sob as trevas da desordem. Ninguém auxilia ferindo sistematicamente pelo simples prazer de dilacerar. Ninguém abençoará as tarefas de cada dia, amaldiçoando-as ao mesmo tempo. Ninguém pode ser simultaneamente amigo e verdugo. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Cada dia é um ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva seja a tua situação, ampara sempre e estará agindo no abençoado serviço de salvação ao que o Senhor nos chamou. Então, meus irmãos, aproveitando a mensagem, fica a nossa reflexão também, né, com essa mensagem de Emmanuel. Vamos à nossa prece. Vamos aí todos
nos colocarmos na posição mais confortável para cada um, para que nós possamos elevar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos a esses benfeitores que nos envolvem, benfeitores que estão sempre ao nosso lado, para agradecer a sua oportunidade de estudo e reflexão sobre o Evangelho do Mestre Jesus, sobre os seus exemplos, sobre a sua trajetória, agradecendo a oportunidade de estarmos sempre juntos, tendo amigos, inimigos, com quem nós devemos nos reajustar para a nossa caminhada. Estar encarnado é uma bênção. As nossas dores e dificuldades são aprendizados nessa caminhada em que nós estamos. Então, que nós possamos abrir a nossa mente para entendermos tudo isso, para entendermos que somos espíritos imortais e que podemos ir a cada dia sendo melhores. Que as vibrações do Mestre Jesus, dessa espiritualidade benfeitora que nos envolve, nos fortaleça a cada dia e que possamos sempre vibrar positivamente, enviando ao nosso orbe terrestre os nossos melhores pensamentos e sentimentos, tocando corações doloridos, sofridos e que passam por enormes tormentos. Que a espiritualidade mentora e benfeitora saiba aproveitar todos os fluidos bons que doamos para ajudar a essa humanidade que, como foi falado, é a nossa família. Gratidão, Mestre Jesus. Ainda assim, quando pedimos pela nossa irmã consolação, que ela seja envolvida e inspirada, que ela nos passe aí esses ensinamentos e essa reflexão que tão carinhosamente preparou para todos nós. Mais uma vez, agradecendo por estarmos unidos, unindo nossos pensamentos benéficos, damos início à reflexão desse momento. Que assim seja. Bom, meus irmãos, nesse momento eu vou chamar a Consolação. Olá, seja muito bem-vinda, minha querida. Obrigada. Bom dia, boa noite, boa tarde. A gente não sabe o horário que as pessoas irão assistir. Obrigada aí pelo carinho de Cineia, a Gisele, né, que está aí nos bastidores, dando uma sustentação. E não tem que pedir desculpa por ter me colocado lá no Joana, porque nós somos muito amigos, né? Todo o grupo do Joana, eu era muito ligada a Sueli, quase 30 anos, né, de amizade. Então, eu me sinto, né, uma joanina. Eu agradeço, Consolação, mas realmente eu acho que é por causa desse vínculo, né, que eu sei que você tinha com a Sueli, que eu achava que você era do Joana, né? Não. Que você fazia parte desse grupo. Mas é muito importante, como você disse, né, a gente assim, saber que nós temos amigos em todas as casas, Sim. fazemos parte. Né? Estamos aí nessa divisão, mas somos espíritas, estamos prontos a trabalhar em qualquer núcleo, não é verdade? É verdade. Então, Consolação, hoje você traz para a gente o tema Por que me procuras? Então, se você tiver a resposta, a gente aqui espera. Ai, cada um que vai procurar então, dentro de si as respostas. Então, a palavra é sua, vamos lá. Obrigada. Então, antes de iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de ler um poema, um soneto,
do espírito Alta de Souza, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo, e o título é O Senhor Vem. E eis que ele chega sempre de mansinho, haja sol, faça frio ou tempestade, veste o manto do amor e da verdade e percorre o silêncio do caminho. Vem ao nosso amargoso torvelinho, traz as sombras da vida a claridade, e os próprios sofrimentos da impiedade são as bênçãos de luz do seu carinho. Como o sol que dá vida sem alarde, vem o Senhor que nunca chega tarde e protege a miséria mais sombria. Ele chega e o amor se perpetua. É por isso que o homem continua ressurgindo da treva a cada dia. Então, com este belo poema do Espírito Alta de Souza, envoltos, né, pelas vibrações dessas palavras lindas da poetisa Alta de Souza, nós vamos iniciar a nossa reflexão falando sobre Jesus. Chico Xavier já dizia que nós precisamos falar muito de Jesus, falar sempre de Jesus. E hoje, nesses dias desafiadores que nós estamos vivendo, nós sentimos muita necessidade de falar de Jesus, de lembrar Jesus, que está sempre conosco, mas nós, muitas vezes, envolvidos, né, com o mundo, com as coisas materiais, com as ilusões do mundo, nós nos distanciamos de Jesus. E o tema do nosso estudo, Por que me procuras?, nós vamos encontrar no livro Há 2000 anos o relato belíssimo de Emmanuel sobre uma encarnação dele próprio, Emmanuel, como Públio Lentulus, um senador romano poderoso, orgulhoso. E ele nos relata, no capítulo Jesus de Nazaré, que eles estavam, a família, né, Lentulus, foi de Roma, eles moravam em Roma, mas foram para Jerusalém, porque a sua filhinha Flávia, de 7 ou 8 anos, estava com uma doença terrível, que era a lepra. E eles já haviam esgotado todos os recursos para tentar curar a menininha, que sofria muito, que tinha dores terríveis, o corpo coberto de feridas, muita febre. Mas os recursos médicos já haviam esgotado. Então, Públio recebeu o conselho do seu amigo Flamínio que ele fosse para Jerusalém, ali, aquela região da Galileia, onde o ar era muito puro e que beneficiaria a sua filha. Então, eles foram, estavam morando ali. Mas a menina, cada dia, estava pior, mais doente. E Lívia, a esposa de Públio Lentulus, através da sua serva Ana, ela conheceu Jesus. E ela ia às pregações, a todos os encontros dos cristãos, onde Jesus estava presente e levava a sua mensagem de esperança, a boa nova, a busca, né, do reino dos céus, do reino de Deus nos corações das pessoas. E Lívia estava encantada
com os ensinamentos de Jesus. Um dia em que a Flávia estava envolta, né, em muitos sofrimentos, ela estava ali no quarto, cuidando da Flávia, com a sua serva Ana. E as duas começaram a falar sobre Jesus. E Ana disse para Lívia: por que você não leva a pequena Flávia num desses encontros com Jesus? Porque nós vemos tantas pessoas que são curadas, que são beneficiadas, e com certeza ele iria curá-la. E Lívia, muito melancólica, disse para ela: mas jamais Públio permitiria isso. Ele, com um alto posto no Senado, ele jamais iria permitir que a nossa filha fosse levada a este homem que ele despreza. E as duas continuaram ali, contando feitos de Jesus. Só que elas não sabiam que a Flávia estava ouvindo a conversa, prestando muita atenção na conversa. E mais tarde, quando Públio chega, né, do trabalho e vai ver a sua filha, ele fala com ela: e aí, filhinha, como você está hoje? Me peço o que você quiser. Você quer brinquedos? O papai manda trazer de Roma tudo que você quiser. E, para espanto de Públio, a menina diz, num fio de voz, coberta de suor, de uma febre terrível, dores, feridas, né, abertas pelo corpo, ela diz: eu quero Jesus de Nazaré. Públio leva um susto. Nunca, jamais ele iria imaginar que a sua filha iria lhe pedir isso. E ele, então, numa luta íntima muito grande, ele conversa com Lívia e ele diz que ia pensar na possibilidade dele encontrar com aquele profeta de Nazaré, que ele achava uma pessoa sem importância, um homem do povo, ignorante, né? E passa a noite, no dia seguinte, pela manhã, ele diz a Lívia que ele pensou e que ele iria, sim, procurar aquele homem, mas que ele iria envolto numa capa e no final da tarde, já à noitinha, para que ele não fosse reconhecido pelas pessoas, que seria uma humilhação, o senador da República, não é? Encontrar com aquele homem. E assim ele faz. No final do dia, já escurecendo, ele enrolou-se numa capa e foi até à beira do lago de Genezaré, onde Jesus estava sempre ali com a multidão. Lá chegando, ele assenta-se num banco e começa a pensar. O que ele diria aquele homem? O que aquele homem diria a ele? E ele vai pensando, e ele se sentiu envolvido por uma vibração diferente, por uma atmosfera diferente. E ele sentiu como se ele estivesse passando por um sono. Nisso, ele ouve passos suaves. Ele sente uma presença diferente envolvendo. E ele ouve uma voz muito branda, muito suave, que lhe diz: por que me procuras, senador? E ali trava-se um diálogo.
extraordinário que eu convido vocês a lerem no livro Há 2000 anos. E, estudando, né, o Evangelho de Jesus, nós encontramos sempre uma multidão de necessitados, uma multidão que necessitava de coisas materiais, mas também de ajuda espiritual. Era uma multidão que fazia perguntas a Jesus quando o procurava, que apresentava a ele as suas doenças físicas, da família também. Eles se lamentavam com Jesus do sofrimento que a escravidão que eles sofriam os martirizavam. E as dificuldades religiosas, a marginalização que eles vivenciavam e tantas realidades que todos eles padeciam muito. Outras pessoas procuravam Jesus porque queriam ficar perto dele, porque queriam tocar seu manto, porque gostavam da presença de Jesus. E Jesus sabia muito bem disso. Mas uma coisa interessante que João relata no seu evangelho, no capítulo 6, versículo 26, que Jesus disse aos discípulos que aquela multidão o procurava por interesse, porque queriam pão material, porque ele havia multiplicado pães e peixes e alimentado a multidão. E que aquela multidão o procurava por interesse. É interessante nós pensarmos, né, nessa observação de Jesus. Mas, nos relatos do Evangelho, nós vemos muitas figuras procurando Jesus. Nós vemos, por exemplo, Nicodemos, que Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, ela tem uma mensagem cujo título é Nicodemos, o amigo. Então, Nicodemos, que era um doutor da lei, mas que tinha certeza da ressurreição, né? Que antigamente eles falavam ressurreição e não havia a palavra, entendimento da reencarnação. Então, Nicodemos sabia que o espírito volta, mas ele não sabia como. Como que se dava esse processo? Então, ele resolve procurar Jesus, mas vai também na calada da noite, enrolado num manto. E ele conversa com Jesus. E é aquele diálogo lindo que Jesus diz a ele que ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. E que Kardec transcreve, explica maravilhosamente no capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Nascer de Novo. Nós vemos Joana de Cusa, que procura Jesus. Joana era casada com o intendente Cusa, que era uma alta autoridade do governo de Herodes, mas Cusa era um homem de difícil trato. Joana havia conhecido Jesus, ela se tornara cristã, e estava muito difícil para ela conviver com Cusa, que só pensava nos bens materiais, nos poderes do mundo. E ela estava decidida a se separar dele, ela não aguentava mais aquela situação. E ela procura Jesus, expõe o seu sofrimento, as suas angústias para Jesus, e é uma explicação belíssima do livro Boa Nova,
de Humberto de Campos, né, na psicografia do Chico, em que Jesus diz a ela que ela se mantivesse fiel e que ela amasse Cusa como se ele fosse um filho muito necessitado de proteção e de amor. E ele termina a conversa dizendo: vai, filha, ser fiel. Então, Joana permanece ajudando Cusa como esposa devotada. E a mulher adúltera? A mulher que foi arrastada pelos cabelos no momento de uma humilhação máxima, e até a praça onde Jesus estava com a multidão, e exigindo que ela fosse apedrejada até a morte, porque ela fora apanhada em adultério. E ela ali, naquele desespero, e aquela passagem belíssima, em que Jesus, os fariseus, imprensando Jesus, exigindo dele se apedrejavam a jovem ou não, né? E que Jesus responde: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E a multidão toda vai embora. E Jesus fica ali, na praça, com aquela mulher. Os dois, lado a lado. Jesus, que foi o primeiro feminista, que defendeu a mulher em todos os momentos. E ele diz a ela: onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou? E ela disse: não, Senhor, ninguém te condenou. E Jesus diz: vai e não tornes a pecar. E ela vai embora. Só que ela estava com uma necessidade íntima, um sofrimento íntimo muito grande. E ela marca uma entrevista com Jesus à noite. E ela conta, né, todo o seu drama, o que a levara a cometer adultério. E conversa longamente com Jesus. E Jesus aconselha a recomeçar a sua vida, porque Jesus não passou a mão na cabeça da mulher adúltera, da jovem. Ele compreendeu a situação dela. Ele estava condenando o erro, né? Ele queria, como ele ensinou, a morte do pecado e não do pecador, né? Então, ali tem um diálogo belíssimo que Amélia Rodrigues relata no livro Pelos Caminhos de Jesus. E aquela mulher vai embora e ela refaz a sua vida lá na estrada de Jope, né? E ela se redime, e é uma história belíssima que eu indico a vocês, Encontro de Reparação, no livro Pelos Caminhos de Jesus. Então, e no livro Boa Nova, também há um diálogo belíssimo de Jesus com a mulher adúltera. E o moço rico? Aquele que procurou Jesus para saber o que ele faria para alcançar o reino dos céus. Ele era um moço riquíssimo. Ele era ele tinha tudo que o dinheiro podia comprar, mas ele sentia um vazio muito grande dentro de si. E um dia ele ouviu Jesus falando para a multidão. E de longe ele pensava: mas parece que ele está falando diretamente para mim. Parece que ele me conhece. E depois que Jesus termina de falar com a multidão, ele vai procurar Jesus e pergunta, né, sobre o reino dos céus. E Jesus, então, fala com ele o que está escrito na lei. E ele diz que eram os mandamentos: amarás a Deus Todo-Poderoso com todo o teu coração, com todo o teu entendimento e tal, e amarás ao teu próximo
como a ti mesmo. Aí Jesus disse para ele que ele cumprisse os mandamentos. E ele falou que já fazia aquilo, já conhecia os mandamentos desde a sua juventude. Mas o que ele tinha que fazer a mais? E Jesus mostra a ele, dá uma lição para aquele jovem do desapego, né? E diz a ele para segui-lo. Então, ai meu Deus, desculpa aí, gente. Ai, desculpa, gente. Desculpa mais uma vez. E aí aquele jovem fala com Jesus que naquele momento ele não poderia ir, né? Porque ele tinha uma corrida de biga no final de semana, ele era campeão, ele queria ser bicampeão, e é toda aquela história que a Amélia Rodrigues conta no livro Primícias do Reino, né? E Jesus, o moço pede, me dá uma semana, e Jesus diz, não posso, o seu momento é agora, vem e segue. Porque Jesus, com a sua mediunidade, que ele era o médium de Deus, né? Ele sabia que daí a uma semana aquele moço iria desencarnar na corrida de bigas. Mas o moço não compreendeu, né, o convite de Jesus e ele se foi todo tristonho. Então, são muitos personagens que desfilam no Evangelho procurando Jesus pelos mais diferentes motivos. Nós vemos os fariseus, que estavam sempre ali ao redor de Jesus, mas não para aprenderem as suas lições, a sua mensagem, mas para armar, né, situações delicadas para que eles pudessem prender Jesus e condená-lo à morte. Nós vemos os soldados que buscaram Jesus no Monte das Oliveiras para prendê-lo. E assim nós encontramos, né, esses personagens. Mas trazendo para os nossos dias essa passagem belíssima do livro Paulo Estevão, ou do livro Há 2000 anos, e todas as passagens do Evangelho. E nós? Por que nós procuramos Jesus? Qual a nossa atitude interior quando nós procuramos estar com Jesus? Acreditamos realmente na sua mensagem libertadora, no seu poder de nos libertar e de nos proporcionar uma vida interior melhor? Nós procuramos Jesus porque nós nos sentimos pobres, frágeis, cansados das lutas do mundo, das ilusões do mundo, e necessitamos da sua presença libertadora. Nós queremos conhecer o Evangelho, a Boa Nova. Nós queremos compreender esse reino de Deus que Jesus tanto falou, que disse que estava em nossos corações, no nosso interior. A proposta maior de Jesus, a sua missão, foi nos trazer o conhecimento do reino de Deus. Nós compreendemos esse chamado de Jesus para construirmos dentro de nós um reino de Deus, o reino dos céus, que é verdadeiro, que vai nos libertar de tantas amarras do mundo. Nós abrimos a nossa casa interior para receber Jesus. Estamos vivenciando, né,
ainda o envolvimento do Natal, onde Jesus nasceu numa manjedoura. Será que o nosso coração, a nossa casa íntima, pode se tornar uma manjedoura e Jesus renascer ali, ou nascer a cada momento de nossas vidas? Nós temos essa disponibilidade interior para abrir o nosso coração, para receber esse divino amigo que está sempre conosco e que muitas vezes nós nos distanciamos dele. Nós necessitamos da paz de Jesus, por isso que nós o procuramos, porque a paz do mundo é uma paz falsa, não é a paz verdadeira. A paz verdadeira é a paz do Mestre, que nos ensina a trabalhar nas boas obras, fazer toda a caridade possível, amar o nosso próximo como a nós mesmos, perdoar, compreender, desculpar. Então, essa paz que Jesus nos dá é da consciência tranquila, do dever cumprido, da certeza que nós somos espíritos imortais e nós necessitamos de construir o reino de Deus em nossos corações. Será que nós procuramos Jesus porque nós sabemos que ele não aponta simplesmente o caminho para a felicidade, mas que ele está à frente, que ele é o caminho dessa felicidade, porque ele nos disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser através de mim. Nós sabemos dessas falas de Jesus, mas nós já paramos para meditar na profundidade desses ensinamentos do Mestre querido, desse irmão maior, que é o nosso Mestre, que é o guia e modelo da humanidade, conforme a resposta dos Espíritos, a indagação de Kardec na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Nós temos certeza que ele é o caminho. E ele disse que ele disse que ele estaria conosco. Ele fez o convite: vinde a mim, todos vós que vos achais aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o caminho. É o caminho. E ele afirmou: vós sereis meus amigos, se fizerdes a vontade de meu Pai que está nos céus. Como é que nós estamos cumprindo os ensinamentos? Como que nós estamos intimamente diante dos ensinamentos do Pai maior de Deus que está nos céus? São muitos questionamentos que essa pergunta, por que me procuras, nos traz. Qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa motivação? O objetivo, a motivação do nosso coração para procurarmos Jesus. O povo, muitos, conforme ele mesmo diz naquela passagem relatada por João, procuravam Jesus,
por interesse. A intenção não era uma boa intenção. E nós? Muitos de nós procuramos Jesus também por interesse, porque nós queremos assistir a milagres. Por que nós procuramos um centro espírita? Porque a nossa vida não anda lá muito boa, porque as coisas estão muito difíceis. Por que nós procuramos Jesus? Porque nós queremos uma cura do corpo físico, e que não é a cura real. Porque nós queremos ver fenômenos da mediunidade, não é? Então, são questionamentos necessários ao nosso dia a dia, e que cada um vai procurar a resposta dentro de si. Porque eu estou passando uma situação financeira muito difícil. Porque eu tenho uma doença muito grave. Porque meu filho não consegue emprego. Porque há muita violência, há uma descrença, eu estou muito descrente da humanidade. Eu não acho que esse mundo está progredindo. Esses questionamentos que angustiam as pessoas. E Jesus disse: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. A doutrina espírita é uma bênção nas nossas vidas. Abençoada doutrina, que nos traz esclarecimentos, informações profundas e extraordinárias, que nos mostra quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui na Terra. Cada um de nós tem uma missão, tem uma tarefa, por menor que ela seja, mas que é importante na construção de um mundo melhor. Nós sabemos que a doutrina espírita nos foi dada como consolador prometido por Jesus. Ela consola. Por que ela consola? Porque ela esclarece. Porque ela é a fé raciocinada. Não é uma fé fanatizada, que não dá explicações. Não. É a fé raciocinada, que nos traz argumentos fortes, esclarecimentos profundos e claros sobre o sentido da vida. Então, nós, que somos espíritas, precisamos buscar o conhecimento espírita. Às vezes a pessoa pergunta: mas como que eu vou conhecer doutrina espírita? Lendo André Luiz? Não. Comece pelo começo. Leia Kardec. Porque quando você não conhece Kardec, você tem dificuldade de assimilar os outros ensinamentos. Uma pessoa que não conhece nada de espiritismo, se ler o livro Nosso Lar, ele vai achar que aquilo é uma ficção. Mas tem que conhecer a base. Leia o que é o Espiritismo, que é um livro fininho, e que ali Kardec nos dá uma ideia, são diálogos de Kardec. E ele, com um cético, com um religioso, e ele nos dá uma visão geral do que é o Espiritismo. Leia, estude o Livro dos Espíritos. Mas é difícil. Comece pelas leis morais, pela terceira parte, se está muito difícil para você, mas faça um esforço de ler desde a introdução até a conclusão. Então, leia,
E sabe o que acontece? Leon Denis nos ensina no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que quando você se dispõe a estudar determinado assunto e determinado autor, esse autor, seja Joana de Ângeles, Kardec, Leon Denis, ele irradia o seu pensamento para aquela pessoa, facilitando a compreensão do que ela está estudando. Eles se ligam a nós, nos fazendo compreender as lições profundas. Então, através das páginas luminosas do Evangelho de Jesus, nós o encontramos ali. Não como apenas fatos da vida de Jesus, mas como exemplo de vida, de como ele viveu todo o tempo que ele esteve aqui conosco, coerente, verdadeiro, autêntico. Sofreu muito como nós sofremos, sofreu mais do que nós. Jesus foi caluniado, foi perseguido, cuspiram-lhe no rosto, colocaram-lhe uma coroa de espinhos, obrigaram-no a carregar uma cruz pesadíssima até o alto do monte da caveira, lá, né, do Gólgota, debaixo de um sol inclemente, um calor muito forte. E ele sofreu toda a caminhada até o alto do Gólgota, que ele sabia que iria ser crucificado. E nos deu, durante toda a sua vida, lições extraordinárias de como ser filhos de Deus, de como vivenciar o reino de Deus. E do alto da cruz, ele ainda nos deu uma última lição sobre o perdão. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que faz. Então, são muitos ensinamentos. Quando você sentir-se que for ingrato com você, lembra de Jesus. Quantos que ele curou? Os seus discípulos, só um permaneceu ali, só João. Todos foram ingratos com ele. A multidão, toda aquela multidão que o ovacionava, que o acompanhava, pelos mais diferentes motivos, escolheu Barrabás. No momento de uma obsessão coletiva terrível, a multidão escolhe Barrabás. Será que nos dias de hoje nós ainda escolhemos Barrabás? Então, são muitas reflexões, muitos questionamentos que nós devemos nos fazer, não é? A respeito dessa nossa ligação com Jesus. Nós estamos entrando num mundo de regeneração. Conforme o presidente da Federação Espírita Brasileira, o Jorge Godinho, disse, nós estamos no primeiro segundo, do primeiro minuto, da primeira hora do mundo de regeneração. A escuridão ainda é intensa, é noite, mas daqui a pouco a luz virá. Vai nascer um sol, clareando tudo. Joana de Ângeles tem uma mensagem que se chama Transição Planetária, que ela diz isso. A madrugada, a noite ainda é escura, mas daqui a pouco é dia.
vai raiar um sol, uma luz extraordinária envolvendo a tudo e a todos, que irá brilhar. Será que nós compreendemos isso? Que essa reencarnação é decisiva para nós permanecermos aqui na Terra, no mundo de regeneração que está chegando aí, ó. O mundo de provas e expiações já está ficando para trás. Isso aí são os últimos estertores desse mundo de provas e expiações. Tudo isso que está acontecendo faz parte dessa transição, dessa mudança. Jesus é o governador espiritual do planeta. As pessoas dizem assim: será que Jesus vai voltar? Quando Jesus voltar, ele nunca saiu daqui, por isso que ele não vai voltar. No livro A Caminho da Luz, no capítulo 1, Emmanuel relata como foi formado o planeta Terra. E Jesus, com a sua mente poderosa, é que formou o planeta Terra. Ele reuniu os elementos de vida que estavam esparsos pelo universo e formou o planeta Terra. Por isso ele é o governador espiritual do nosso planeta. O planeta, segundo os cientistas, tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Jesus já era espírito puro nessa época. Por isso ele é o governador. Então, ele vai fazer o que aqui? Ele já trouxe o evangelho, que nós ainda não seguimos. Ele vai ensinar mais o quê? Então, ele é esse espírito puro, que não abandona o comando do nosso planeta. Acima de Jesus, nós temos Deus, nosso Pai, que nada acontece sem que ele assim o permita. Jesus disse: não cai uma folha de uma árvore sem que o Pai assim queira. Tudo está sob o comando de Deus. Todos nós estamos sob o comando de Deus. E junto com Jesus na direção do planeta, nós temos Ismael. A história de Ismael é belíssima. Ismael era filho de Abraão. E na época que ele viveu aqui na Terra, ele era arqueiro. Um arqueiro exímio que não errava o alvo das suas flechas. Então, Ismael é o espírito protetor do Brasil. Ele não erra o alvo nunca. Ele tem o controle, ele sabe o que está acontecendo. E tudo que está acontecendo não é um caos. Está no planejamento divino. Outro espírito, Francisco de Assis, que é o responsável por toda a coordenação dessa transição planetária. O pai Francisco, o pobre de Assis. Então, nós estamos muito bem assistidos. E cabe a nós, conhecendo tudo isso que o Espiritismo nos fala, nos ensina, cooperar com esses espíritos de alta envergadura, espíritos de escola, espíritos iluminados, espíritos muito elevados. E por que vai ocorrer a transição? Porque esses espíritos todos
com exceção de Jesus, vão reencarnar aqui no Brasil, no planeta, no mundo, de uma forma geral. Jesus disse: bem-aventurados os brandos, os pacíficos, os pacificadores, os misericordiosos, os humildes, porque eles herdarão a terra. O esforço nosso é de trabalhar muito nessa encarnação que nós estamos vivendo, que ela é decisiva para nós merecermos continuar aqui na Terra, quando a Terra for totalmente regenerada. E vai depender de nós. Então, meus amigos, nós temos muito que refletir. Nós precisamos procurar Jesus, porque nós o amamos, porque nós entendemos que Ele é o Filho de Deus, que Ele é nosso irmão, Ele nos deu tudo, tudo. Então, nós precisamos nos libertar do material da Terra, que nós estamos aqui de passagem, e nos esforçarmos para vivermos cada dia como espíritos imortais que nós somos. Então, por que nós, se Jesus nos fizesse a pergunta, por que me procuras? E nós poderíamos responder, porque te amamos, mestre. Porque compreendemos a tua mensagem de amor. E porque temos certeza que tu és o caminho, a verdade e a vida, e que nos conduzirá ao Pai que está nos céus. Muito obrigado, muita paz, que Jesus abençoe o nosso esforço. Nós aqui te agradecemos, Consolação, excelente reflexão. Nós temos sempre que lembrar, né, que Jesus, ele sempre nos pergunta, a hora que você estava contando as histórias, ele sempre nos pergunta, ele não nos impõe nada. Ele deixa a nossa escolha, né? Então, se a gente sabe que ele é nosso caminho, nossa verdade e a nossa vida, porque é a vida verdadeira, né? Por que a gente quer ainda que ele volte aqui? E eu acho interessante isso que você falou, né? Jesus está voltando. A gente já leu isso, mas ele nunca saiu. Então, se a gente sabe que ele é isso tudo, por que a gente ainda fica esperando ele voltar para poder... Né? A gente quer o quê? Que alguém nos salve, a gente não quer esforço. Então... E ele, Dircineia, quando as pessoas o procuravam, ele perguntava, o que queres que eu te faça? Exatamente. Né? Então, se ele nos convidar, nos perguntar, nós precisamos entender isso. O que nós queremos de Jesus? Mas aí é aquele negócio, né, que você estava explanando tão bem. Nem sempre nós queremos o que é melhor para a gente. Sim. E a gente não sabe, ele sabe. Então, às vezes a gente vai pedir algumas coisas que não vão nos fazer bem e não vamos ser atendidos. Né? Porque ele sabe o que é melhor para mim. Então, todos esses ensinamentos, todos esses exemplos, né, que nos foram trazidos, que você refletiu, dando aí esses exemplos daqueles que o seguiam naquela época, né? Tudo isso é muito claro. Então, o que a gente tem que abrir é o quê? É os olhos do espírito. Não do corpo físico, mas do espírito, né? É aquele que nós tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Isso mesmo, perfeito. Né?
Ô, minha querida, muito obrigada. Eu agradeço Eu que sempre agradeço. esse carinho que você tem aí com a gente, nessa disposição de estar sempre conosco, refletindo, nos passando esses ensinamentos que você vai adquirindo, que você vai estudando. Gratidão. Receba o agradecimento do Centro Espírita Amor ao Próximo. Receba o nosso abraço fraterno para o seu lar e para a sua casa, o Garcia. Né? Mas me perdoe sempre que eu me equivocar, você sabe, né? Não é a primeira vez. Tudo Então, bem. minha querida, nós vamos encerrar, agradecendo a todos vocês que estão conosco neste momento, e vou chamar aí a nossa querida irmã Gisele para fazer a nossa prece final, né? Porque afinal ela está nos bastidores, mas ela tem que aparecer, nem que seja um pouquinho, para nos mostrar aí a sua alegria, o sorriso. Aí, tá vendo, Consolação? Trabalhar um pouco, né, Dirce? É verdade. Vamos trabalhar um pouquinho. O sorriso da Gisele é igual um sol, ilumina quando ela chega e sorri. Muito obrigada. Que é o reflexo do íntimo, né, Gisele? Verdade. Do interior da pessoa. Que assim seja, né? Que eu estou buscando. Está aí no esforço. Né? Muito obrigada, Consolação. Uma alegria sempre ter você aqui no SEAP. Em nome de toda a diretoria, a gente te agradece por essas palavras nesse início de ano. A gente sente que a gente precisa nos conectar realmente com Cristo. A gente precisa saber o que a gente pede a Ele. A gente também precisa saber o que a gente espera dele. Essa relação precisa ser mais bem pensada, porque às vezes a gente fica exigindo do Cristo a parte que é nossa e deixando de lado o que ele pode nos auxiliar. Então, quando a gente traz essa relação para algo mais positivo, algo mais pensado, a gente caminha realmente nesse que é o caminho, a verdade e a vida, como você disse, como o próprio Cristo fala. Verdade. Muito obrigada. Em nome da direção também do Centro Espírita Amor ao Próximo, deixamos aqui nosso abraço a todos os trabalhadores, frequentadores, aqueles que nos acessam no online, amigos de muitos lugares, aos canais parceiros, também deixamos nossos abraços e que tenhamos aí um ano de muita produtividade. Obrigada. Então vamos fazer nossa prece, conversar com Cristo, nosso irmão e amigo. Mestre querido, agradecemos por esses ensinos que nos trouxe e que nos traz todos os dias, por essa companhia constante, essa mão estendida, esse colo que nos consola, nos abraça. Agradecemos, Jesus, por essa parceria de vidas. Sabemos que ainda não compreendemos muito bem qual a nossa relação fraternal, íntima, mas estamos aqui te procurando, Mestre, para sanear em nós os sentimentos não tão felizes, para engrandecer aqueles que já podemos trabalhar no bem. Queremos, Mestre, emanar as nossas melhores vibrações, as somadas da espiritualidade, a todos os irmãos que por esses momentos passam por essa transformação, por essa busca, por esse querer, que eles tenham força, que eles tenham vontade, que eles continuem vivos nesse propósito de se conhecer, que você atinge Jesus, conhecer o Pai. Que possamos ter dias muito felizes para todos nós. Agradecemos por todos os momentos que vivemos, todos os aprendizados que estamos tendo. Agradecidos estamos sempre. Que assim